Imagine um jogador famoso, salário alto, contrato assinado com um dos maiores clubes do Brasil. Agora imagine esse mesmo jogador entrando numa loja de carros de luxo e sendo tratado como se fosse um ninguém. Foi exatamente isso que aconteceu com Igor Jesus, atacante do Botafogo, que saiu de casa decidido a realizar um sonho. Mas não imaginava que, do outro lado da vitrine, encontraria olhares de desprezo, piadas escondidas e uma proposta humilhante. Só que o que ninguém esperava era a resposta silenciosa de Igor. Um gesto simples, mas tão poderoso que calou sorrisos tortos, emocionou quem viu e deixou uma lição que vai ecoar por muito tempo. Prepare-se para conhecer a história de quem aprendeu a comprar o impossível e pagou tudo à vista, com fé, coragem e dignidade. Então, antes de mergulhar nessa história, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. O relógio marcava 9 horas da manhã quando Igor Jesus desceu do carro que alugara por uns dias. Ele poderia muito bem ter mandado alguém comprar para ele ou fechado o negócio por telefone, como fazem muitos jogadores. Mas naquele dia, queria sentir cada passo. Talvez fosse teimosia, talvez fosse fé. Era cedo demais para saber. Igor encostou a porta do carro alugado, respirou fundo, ajeitou o boné preto que usava para disfarçar um pouco. Mas não adiantava muito. Quem vive do futebol sabe que existe uma vitrine maior que qualquer loja, a rua. Ainda assim, ele gostava de ser só mais um, mesmo que fosse impossível. Na calçada da loja de carros mais famosa da cidade, Igor sentiu o coração bater rápido, como se fosse dia de clássico. Dentro da loja, atrás dos vidros espelhados, estava o carro que ele sonhava desde que era só um moleque correndo descalço atrás de bola de meia na Rua de Barro, em Cascavel. Preto, faróis agressivos, rodas que pareciam joias. Não era só um carro, era a lembrança de onde saiu e a certeza de onde chegou. Ele ficou parado, as mãos no bolso da jaqueta do Botafogo. Um torcedor passou de moto, diminuiu a velocidade, voltou o rosto como quem tinha certeza de já ter visto aquele sorriso em algum gol, em alguma comemoração. Igor respondeu com um aceno discreto, mas logo desviou o olhar, focado na vitrine. Ali, ninguém via a camisa 99. Ali, ele era só mais um jovem de boné olhando o sonho dos outros. A lembrança veio como flash. O primeiro salário profissional, ainda nos tempos de base. A primeira chuteira de marca. O primeiro gol no Nilton Santos, vibrando com a torcida cantando seu nome. Depois, as críticas. A lesão que o tirou de campo por semanas. A dúvida que paira na cabeça de todo jogador. E se tudo acabar amanhã? Foi por isso que ele aprendeu cedo a não gastar tudo, a não viver como estrela. Queria ter algo que fosse só dele. Não alugado, não emprestado, não emprestigiado por contrato. Deu mais um passo, encostou a testa no vidro, como se quisesse ver de perto cada detalhe. Dentro da loja, vendedores engravatados passavam de um lado para o outro. Tinham olhares rápidos, mediam cada cliente como quem avalia carne no açougue. Igor sentiu o celular vibrar no bolso. Era a mensagem do assessor. Quer que eu vá com você? Ele ignorou. Naquele momento, não queria ser assessorado. Queria ser apenas homem. Um homem que pode pagar pelo que sempre sonhou. Respirou fundo. Empurrou a porta de vidro com calma. O ar-condicionado gelado bateu no rosto, mas não apagou o calor que subia do peito. Um vendedor virou o rosto, olhou Igor de cima a baixo. Reparou no tênis simples, na jaqueta que carregava o escudo do Botafogo bordado na manga. Parecia não ligar. Talvez nem soubesse quem ele era, ou fingisse não saber. Pior ainda. Igor andou devagar, passando por SUVs e carros esportivos que brilhavam como troféus. Sentiu o cheiro de plástico novo, de banco de couro. Tanta sofisticação contrastava com as lembranças do campo esburacado, onde começou.
Ali não tinha grama sintética, não tinha fisioterapeuta, não tinha torcida. Tinha barro, tinha bolada na cara, tinha pai ralando para comprar pão no outro dia. E tinha ele, sonhando. Parou em frente ao carro preto. Tocou a lataria com a ponta dos dedos, quase como quem faz um carinho. Na mente, o pai: foca no que é teu, filho. Ninguém paga tua gasolina de volta para casa. Talvez fosse isso. Ele queria ter certeza de que podia ir e vir do jeito dele, sem depender de ninguém. Nem de contrato, nem de empresário, nem de aplauso. Dentro do bolso, o cartão Black dormia tranquilo. Ele podia comprar aquele carro 10 vezes se quisesse. Mas o dinheiro não pagava o medo de ser tratado como qualquer um que não merece respeito só porque não veste terno. Enquanto respirava fundo, percebeu o reflexo de um funcionário atrás dele. O homem se aproximou devagar, forçando um sorriso. Igor virou o rosto, deu bom dia. O vendedor olhou para ele, olhou para o carro e depois, sem disfarçar muito, olhou outra vez para o boné, para o tênis comum. Era como se cada detalhe dissesse: tem certeza que você está no lugar certo? Igor respirou mais uma vez. Por um segundo, lembrou do último gol que marcou, da torcida gritando seu nome tão alto que fez o estádio tremer. Ali dentro, no silêncio gelado da loja, ninguém gritava nada. Nenhum hino, nenhum canto. Só o barulho do ar-condicionado e o coração acelerado. Ele abriu um sorriso contido, quase irônico. Olhou para o vendedor como quem olha um zagueiro que acha que vai marcá-lo fácil. E perguntou, firme, num tom que não deixava espaço para piada: esse carro está disponível? Quero ver os detalhes e fechar hoje, se for possível. O vendedor arqueou uma sobrancelha. Segurou a prancheta contra o peito, coçou a garganta. Olhou em volta, como quem busca reforço. Talvez tentasse entender se era sério mesmo. Igor não piscou. Não precisava mostrar extrato bancário, nem postar stories para provar quem era. Ele sabia muito bem quem era. E naquela loja, queria que todos soubessem também. Do lado de fora, um grupo de garotos parou na calçada. Um deles encostou o rosto no vidro, arregalou os olhos, cutucou o amigo. É o Igor Jesus, pô! O segurança da porta fez sinal para que se afastassem. Mas lá dentro, o sonho respirava fundo. Era maior que qualquer desprezo, maior que qualquer sorriso torto. Porque, para quem nasceu sem nada, cada conquista é um gol de placa. E ali, diante da vitrine, Igor Jesus entendia mais uma vez que não se trata de comprar um carro, mas de dirigir sua própria história, sem pedir permissão a ninguém. O vendedor segurava a prancheta como se fosse um escudo, dava passos curtos, falava baixo, mas cada olhar que lançava para Igor era como um tapa disfarçado em educação. A primeira pergunta: esse modelo está disponível? Ele respondeu com um sorriso que não subia até os olhos. Está, sim. E engoliu o restante da frase, como quem pensa: mas não para você. Igor seguiu o homem até uma mesa de vidro. Sentou-se de frente para ele, apoiou os antebraços na superfície gelada. O vendedor ajeitou o paletó, cruzou as pernas, folheou papéis. Parecia mais interessado em tudo, menos no cliente à sua frente. Na tela do computador, abriu fichas técnicas, simulou um entusiasmo mecânico, apontou números e cores. Mas não perguntava nada além do básico. Não oferecia café, não dizia parabéns pela escolha. Para ele, Igor era só mais um curioso. Um desses que entra, pergunta o preço e sai sem deixar rastros. Enquanto isso, Igor tentava manter a calma. Lembrava-se das vezes em que, dentro de campo, ouviu vaias da própria torcida. Esse aí não joga nada. Só para, minutos depois, calar todo mundo com um gol salvador. O problema é que fora das 4 linhas, não dá para driblar ignorância tão fácil. Não há torcida para vibrar. Não há juiz para apitar falta. Fora de campo, a maldade é silenciosa e quase sempre
vem disfarçada de sorriso. Na cadeira ao lado, uma mulher bem vestida folheava uma revista de luxo. Cruzou o olhar com Igor. Depois olhou para o tênis simples, para a jaqueta do Botafogo. Arqueou a sobrancelha, ergueu o queixo. Murmurou algo para o homem ao lado, que segurava uma chave reluzente entre os dedos. Riram baixo, como se Igor fosse uma piada ambulante. Ele sentiu o calor subir no rosto, mas respirou fundo. Não é a primeira vez, pensou, e não seria a última. O vendedor pigarreou, forçando um tom de falsa cordialidade. Então, o senhor pretende financiar ou... A pergunta veio carregada de veneno, como se a resposta já fosse previsível. Igor ergueu o olhar, encostou as costas na cadeira. Sorriu de leve. Não tinha pressa. Aquele desprezo não era novidade para quem já ouviu não desde menino. Não para quem jogou bola em campinho de terra, tomando bronca por sujar a camisa, ouvindo que futebol era sonho para quem nasce rico. Do lado de fora da loja, 2 garotos ainda espiavam pelo vidro. Um deles ergueu o celular, tentando gravar. Um segurança se aproximou, fez sinal para que se afastassem. O mundo lá fora sabia quem era Igor Jesus. Ali dentro, ele era só mais um qualquer, medido pelo boné, pelo jeito calado, pela falta de pose de estrela. E isso era o que mais doía. Ele segurou o cartão dentro do bolso. Podia tirá-lo dali, colocá-lo em cima da mesa, humilhar o vendedor com números, cifras, contratos. Mas não era esse o gol que ele queria marcar. A vitória, para ele, estava em não se rebaixar ao mesmo nível. Queria que cada sorriso torto engasgasse sozinho. O vendedor continuou. Porque, olha, esse modelo não é para qualquer um. O valor das parcelas é alto. Eu tenho aqui opções mais em conta, se o senhor quiser ver algo. Mais acessível. Igor encostou o cotovelo na mesa. Segurou o queixo com uma das mãos. Fingiu prestar atenção na tela do computador. Por dentro, respirava para não explodir. Ele não tinha o que provar. Não mais. Mas uma parte dele se perguntava: quantos passariam por isso calados? Quantos desistiriam só por serem julgados pelo que vestem? Na cabeça, flashes do último treino. A torcida batendo palma, o técnico gritando seu nome, companheiros de time abraçando-o após o gol de cabeça que selou a vitória contra o Vasco. No campo, ele era gigante. Ali, naquele showroom gelado, queriam fazê-lo sentir-se pequeno outra vez. A mulher ao lado levantou, bateu a revista na mesa, chamou o vendedor com um olhar de ordem. Ele se dividiu entre atender Igor e dar atenção ao casal que, claramente, era tratado como prioridade. Antes de sair, o vendedor soltou: fique à vontade. Vou só atender rapidinho aqui, já volto. Igor ficou ali, sozinho, diante da tela que piscava tabelas de financiamento que ele não precisava. Olhou para o carro lá fora, exposto como um troféu inalcançável para quem não veste terno. Teve vontade de rir. Lembrou do pai dizendo: vão sempre tentar te fazer menor, filho. É assim que o mundo testa quem é grande de verdade. Do outro lado da loja, o vendedor sorria largo, abraçava o casal, anotava dados, oferecia café, água, promessa de brinde. Para Igor, nenhum copo d'água. A cada segundo, sentia o olhar do segurança de canto de olho, monitorando como se fosse um invasor, não um cliente. Talvez fosse isso. Fora de campo, Igor não tinha escudo. Seu único escudo era a própria postura e o silêncio. De repente, uma atendente mais jovem se aproximou. Trazia nas mãos uma xícara de café. Olhou para ele com uma pontinha de curiosidade. Talvez o tivesse reconhecido, ou talvez só tenha sentido o incômodo pairando no ar. Quer um café, moço? Igor sorriu. Agradeceu. Pegou a xícara com cuidado. O aroma quente quebrou por um instante o gelo ao redor. Enquanto bebia devagar, sentiu que era visto como gente. Nem estrela, nem fardo. Gente,
E isso, para ele, era tudo. O vendedor voltou, puxou a cadeira, deu tapinhas na mesa como quem tenta retomar o controle. Apontou mais uma vez para a tela, mudou de assunto, mostrou outro carro mais barato, mais simples. Esse aqui é mais o seu perfil. Acho que combina mais com você. Era a frase que faltava para marcar o desprezo em definitivo. Igor respirou fundo, engoliu o café amargo. No fundo, estava pronto para sair dali, atravessar a rua, comprar o mesmo carro em outra loja. Mas uma voz dentro dele dizia: fica, mostra, ensina. E foi assim, sentado naquela cadeira gelada, que Igor decidiu. Não adiantava calar com gritos. Era preciso calar com atitude. Ele ainda não sabia como, mas dentro do peito tinha certeza. Sairia dali com o carro que queria e com a dignidade intacta. Afinal, quem é gigante no campo não se apequena na rua. E quem aprendeu a driblar o impossível não recua diante de olhares de desdém. O relógio marcava quase 10 horas quando o vendedor voltou a sentar-se em frente a Igor. Na mesa, os papéis de financiamento se espalhavam como cartas marcadas. Cada folha, uma armadilha. Juros disfarçados, prazos absurdos, condições que ele não precisava. Para Igor, tudo aquilo era ruído. Ele tinha vindo decidido a pagar, à vista, sem conversa fiada. Mas parecia que ninguém ali estava disposto a acreditar nisso. Com a caneta na mão, o vendedor forçou um sorriso. Olhou Igor nos olhos, mas não via nada além do que queria ver. Um jovem de boné, camisa do Botafogo, jeito simples demais para sentar naquela cadeira de cliente premium. Olha, Igor, vou ser sincero com você. A voz dele tinha aquele tom paternalista que humilha mais do que qualquer grito. Esse carro aí fora é coisa de outro nível. Manutenção, cara. Seguro caro. IPVA lá em cima. Talvez não seja o que você procura, entende? Igor apoiou o cotovelo na mesa, passou a mão no queixo, segurou o impulso de revirar os olhos. Em campo, se alguém duvida dele, a resposta é gol. Mas ali não havia rede para balançar. O gol era outro, silencioso, frio, à prova de deboche. Eu sei bem o que eu procuro, respondeu firme. Quero esse carro, preto, modelo 2025, completo. O vendedor fingiu que anotava algo, mas nem olhou para o bloco. Virou a tela do computador, mudou de aba, abriu fotos de outro carro, bem mais modesto. Um modelo básico, popular, sem nada de luxo, motor fraco, acabamento simples. Dá uma olhada nesse aqui, Igor, disse o vendedor, batendo o dedo na tela. Esse é mais a sua cara. E vou fazer um negócio de irmão para você. Parcelinha que cabe no bolso, entrada baixa. Igor prendeu o ar. Era como se uma porta se fechasse na cara dele. De novo, o mesmo aperto no peito que sentiu quando disseram que ele nunca seria jogador, que era fraco, que não tinha estrutura, que não tinha empresário forte. Sempre que alguém colocava uma muralha na frente dele, Igor aprendeu a correr por fora. Ele respirou fundo. O silêncio entre os dois ficou pesado. O vendedor deu uma risadinha curta, como se aquilo fosse uma piada interna. Vamos ver até onde ele sustenta essa pose. No reflexo do vidro, Igor viu o carro preto. Imaginou-se saindo dali dirigindo, a mãe no banco do carona, celular na mão para filmar o primeiro rolê. Lembrou da voz da mãe, no dia que ele chorou por não ter sido escalado. Quem te faz pequeno é porque nunca te viu grande. Era isso. Ele não devia nada a ninguém. Escuta, parceiro, disse Igor, inclinando-se para a frente, voz baixa, mas firme. Eu vim aqui para comprar aquele carro. O dinheiro está na conta. Só preciso do contrato. Não de outro carro, não de proposta de financiamento. Entendeu? O vendedor respirou fundo, mordeu o canto da boca. Levantou-se, foi até outro funcionário, cochichou algo. Os dois olharam para Igor. Um deu uma risadinha de canto. O primeiro voltou para a mesa,
agora com outro papel na mão. O tom mudou, mas ficou ainda pior. Então, Igor, é que para esse modelo, sabe como é? A gente costuma ter um perfil de cliente. Não é qualquer um que leva assim, de uma hora para outra. Tem fila, reserva, análise de crédito. Eu posso ver se consigo liberar para você, mas vou precisar de uma entrada maior, entender sua renda, seus extratos, sua movimentação bancária. É protocolo. Protocolo. Igor mordeu o lábio por dentro. Quase riu. O protocolo, para alguns, era diferente. Um aperto de mão, uma chave entregue, um tapinha nas costas. Para ele, queria um extrato, histórico, humilhação disfarçada de regra. Vou repetir, disse Igor, mais devagar, como quem dá uma última chance. Eu tenho como pagar, à vista, sem financiamento, sem consulta de renda, sem parcelinha. Quero o contrato. O vendedor largou a caneta na mesa. Fez um gesto com a mão, como se quisesse encerrar a conversa. Olha, Igor, vou falar na boa, tá? Esse carro é caro para manter. Você é novo, tem uma vida toda pela frente. Não quer começar com dívida, quer? Posso fazer para você um desconto naquele outro modelo. Bem mais jogo para você. E não se preocupa, fica bonito na foto também. Foi ali que Igor sentiu o sangue ferver. O fica bonito na foto foi a última estocada. Quase deu para ouvir o estádio vaiando dentro dele. O desprezo é assim, sorridente, manso, mas corta fundo. Ele olhou em volta. Viu outros vendedores tratando clientes como reis. Café, água, tapete vermelho. Viu o segurança espiando de canto. Viu os garotos do lado de fora ainda tentando enxergar. Pensou no que aquilo ensinava para eles. Sonha, mas não sonha grande demais. Compra o que te deixam comprar. Igor respirou fundo. Lembrou dos treinos debaixo de chuva, da chuteira furada, do salário que mal dava para ajudar a mãe. Lembrou de cada gol que parecia impossível. O impossível era o que alimentava sua fome. Sabe o que é mais engraçado? Disse Igor, voz calma, tom de quem fala num vestiário antes da final. É ver que, para vocês, não importa quem eu sou. Só importa quem vocês acham que eu não posso ser. O vendedor sorriu, mas não respondeu. Apenas ajeitou a gravata. Igor, então, se levantou. Passou a mão pelo bolso, sentiu o cartão. Podia puxar ali mesmo, fazer o Pix, comprar o carro na frente de todos. Mas decidiu guardar o lance final. Vou falar com o gerente, disse, firme. Quem fecha essa compra não é você. O vendedor arqueou a sobrancelha, surpreso. Tentou disfarçar o constrangimento, mas o sorriso cínico escapou. Fica à vontade, Igor. Fica à vontade. Igor respirou, ergueu o queixo, deu as costas, passos firmes em direção à mesa do gerente, que o observava de longe, meio sem entender a cena. O desprezo ali ainda ecoava no peito de Igor, mas não era maior que a vontade de ensinar uma lição silenciosa. Não subestimem quem nasceu para driblar o impossível. Igor caminhava pelo salão da loja como se fosse um túnel para o vestiário. O mesmo silêncio pesado, o mesmo ar que parece mais frio quando se está sozinho, rodeado por olhos que julgam. Cada passo era firme, cadenciado, como se fosse rumo ao centro do gramado, antes do apito inicial. Mas ali não havia chuteira, não havia grama, não havia torcida gritando seu nome. Havia apenas um gerente bem vestido, sentado atrás de uma mesa robusta, rodeado de papéis, planilhas e um sorriso que mais parecia um escudo para evitar problemas. Quando Igor parou em frente à mesa, o gerente ergueu os olhos, fechou o sorriso num instante, como quem sente o peso de algo que não cabe nos formulários. Viu o vendedor, lá atrás, observando de longe, braços cruzados, ar de deboche, quase torcendo para tudo acabar como ele previa. O menino da base, saindo de cabeça baixa, desistindo do impossível. Mas Igor não tinha mais 12 anos.
Não estava mais descalço no campinho de terra. Não precisava pedir favor. Ele respirou fundo, colocou as mãos sobre a mesa do gerente, inclinou-se levemente para frente. O gerente, num reflexo automático, ajeitou o paletó, pigarreou, sentindo que algo ali não seria comum. "Bom dia", começou Igor, voz baixa, mas firme como quem faz discurso antes da final. "Eu sou o Igor Jesus, atacante do Botafogo. Vim aqui para comprar o carro preto na vitrine." O vendedor não pareceu muito interessado, então decidi vir falar direto com quem manda. O gerente piscou algumas vezes, buscando palavras. Abriu um sorriso amarelo, rápido demais para ser sincero. Passou a mão no mouse, clicou em algo na tela só para não encarar Igor por mais de 3 segundos seguidos. Claro, Igor. Eu sei quem você é. Perdão se houve qualquer mal-entendido", disse ele, tentando soar convincente. "O senhor quer mesmo fechar hoje?" Igor não respondeu de imediato. Puxou o celular do bolso, abriu o aplicativo do banco, girou a tela devagar, mostrando o saldo. O gerente olhou, engoliu seco. O número ali calava qualquer dúvida, qualquer risada escondida, qualquer protocolo fajuto inventado para atrasar o sonho de quem, na cabeça deles, não deveria estar ali. "Eu quero o carro hoje, à vista, sem financiamento, sem joguinho. Se não for possível aqui, eu atravesso a rua, fecho em outra loja. O dinheiro não falta, só falta respeito." O gerente arregalou os olhos. Tentou sorrir, mas a vergonha pesava mais que qualquer contrato. Lançou um olhar nervoso para o vendedor, que agora coçava a nuca, entendendo que aquela cena viraria história ali dentro por muito tempo. Houve um silêncio incômodo, quebrado apenas pelo barulho de uma impressora ao fundo. Igor respirou fundo. Não era vingança. Não era sobre humilhar quem o humilhou. Era sobre mostrar, sem dizer uma palavra a mais, que dignidade não se negocia, não se financia em 48 vezes. Ou se tem, ou se perde. O gerente se levantou, estendeu a mão, pediu licença. Foi até uma porta de vidro. Chamou outro funcionário. Vieram até Igor, ofereceram café, água, sorriram largos demais, sorrisos que agora pareciam pedidos de desculpa não ditos. Ele apenas balançou a cabeça, recusou. Não queria nada além do que viera buscar. Enquanto isso, o vendedor, que antes parecia gigante atrás da prancheta, agora se encolhia num canto da loja. Tentava se distrair folheando papéis que não precisava ler. Vez ou outra, lançava um olhar rápido para Igor, como quem espera que ele se vire, grite, exponha tudo. Mas não haveria grito, não haveria escândalo. A resposta de Igor sempre foi o silêncio. O mesmo silêncio que grita mais alto do que 1000 palavras. O gerente voltou, sorrindo mais do que devia. Colocou os contratos na mesa, explicou as cláusulas, os prazos, as garantias. Falava rápido, tropeçando em elogios que soavam artificiais. Igor apenas ouvia. Assinava onde precisava. Não abriu mais a boca além do necessário. Do outro lado do vidro, os garotos ainda espiavam. Agora apontavam, filmavam. Um deles puxou o celular. Começou uma live improvisada. "Mano, é o Igor Jesus, do Fogão. Tá comprando um carrão. Olá!" disse o menino com olhos brilhando. Talvez não entendessem todos os detalhes, mas saberiam de uma coisa. Quem é gigante de verdade não se abaixa para ninguém. Enquanto o contrato era finalizado, o gerente pediu licença outra vez. Chamou o vendedor. O homem se aproximou, encolhido, tentando disfarçar o constrangimento. Ficou de pé ao lado de Igor, murmurou um "Parabéns, viu?" tão baixo que ninguém além dos dois escutou. Igor não respondeu. Apenas ergueu o olhar. Fixou nos olhos do homem por 2 segundos. 2 segundos que diziam tudo. "Você me subestimou. Nunca mais faça isso com ninguém." Era isso.
Nenhuma humilhação pública, nenhuma revanche teatral. Só um silêncio pesado, denso, que faria aquele vendedor se lembrar toda vez que olhasse para outro jovem de boné entrando na loja. Porque o silêncio, às vezes, educa mais que o grito. Do lado de fora, a mãe de Igor mandava mensagens. "Tá tudo certo, meu filho?" Ele respondeu apenas com uma foto. A chave do carro na palma da mão. Uma chave preta, brilhante. Tão brilhante quanto o sorriso contido que nasceu em seu rosto naquele instante. Quando tudo foi assinado, o gerente estendeu a mão outra vez. Igor apertou, mas não sorriu. Apenas agradeceu, olhou em volta, fez questão de dar um passo lento em direção à saída, passando diante do vendedor. Cada passo era como um gol marcado. 1-0 para ele, 0 para o desprezo. Na porta, antes de sair, virou-se para trás por um segundo. Olhou para o showroom silencioso, para os carros enfileirados como troféus de mentira, para os sorrisos gelados que se esconderam atrás de mesas. E, num gesto simples, ergueu a chave na altura do peito. Não disse nada. Não precisava. Quando abriu a porta de vidro, o ar quente da rua o envolveu como um abraço. Lá fora, a vida real o esperava. Torcedores, meninos que sonhavam em ser ele. Ali, na calçada, Igor Jesus era de novo o jogador do Botafogo, mas também era mais que isso. Era o garoto que aprendeu a comprar o impossível à vista, com fé, coragem e uma resposta silenciosa que ecoaria por muito tempo na memória de quem achou que podia diminuir sua história. O gerente ainda ajeitava os papéis na mesa quando Igor voltou a sentar-se, dessa vez mais relaxado. Não porque estava confortável, mas porque sabia que tinha a vantagem. Em campo, aprendeu que o jogo só termina no apito final. Fora dele, a regra era parecida. Não se apressa a vitória, se constrói até o último minuto. Sentado ali, Igor observava o gerente chamar outro funcionário. Vieram mais dois. Um ligou para a financeira, outro trouxe uma pasta preta, dessas que só saem do armário em vendas especiais. O vendedor, que tentara empurrar o carro mais barato agora, passava de um lado para o outro, fingindo arrumar papéis, sem coragem de encarar o cliente que subestimara minutos antes. Enquanto isso, Igor tamborilava os dedos na mesa de vidro. Dentro do peito, o coração batia calmo. Não havia gol para buscar, não havia torcida para calar, não havia lesão para ignorar. Havia apenas o silêncio. E o silêncio, às vezes, pesa mais do que um estádio lotado. O gerente pigarreou, abriu a pasta, retirou um contrato novo, sem parcelas, sem letras miúdas, sem a ladainha do financiamento empurrado. Era o mesmo modelo que o vendedor insistira em dizer que não era para qualquer um. Igor sorriu de canto. Não precisava esfregar nada na cara de ninguém. O contrato falava por si. "Aqui está, Igor", disse o gerente, voz firme, agora carregada de respeito que antes não existia. "O carro é seu. À vista, conforme você pediu. Se quiser, podemos agendar a entrega para outro dia ou prefere sair com ele hoje?" Igor respirou fundo. Lembrou de quando criança via o pai saindo para o trabalho de bicicleta, capa de chuva improvisada com saco de lixo nos dias de tempestade. Lembrou do sorriso orgulhoso quando a primeira moto entrou na garagem da casa simples em Cascavel. Aquilo, para o pai, já era uma vitória. Para Igor, cada motor novo era mais que metal. Era uma resposta para quem dizia que ele não chegaria até ali. Ele se inclinou, pegou o contrato, leu cada linha devagar. Podia muito bem assinar de qualquer jeito. O dinheiro resolvia tudo. Mas gostava de saborear aquele momento. Cada vírgula era uma lembrança de quantos nãos já engoliu sem chorar. "Quero sair hoje", respondeu firme. Já perdi muito tempo ouvindo conversa fiada. O gerente forçou uma risada curta, olhou para o funcionário ao lado, fez sinal para providenciar tudo. Um chaveiro personalizado foi trazido, embrulhado numa caixinha preta, com o logo da loja estampado em dourado.
Para qualquer outro cliente, seria apenas brinde de cortesia. Para Igor, era um símbolo de que algumas vitórias não se gritam, se levam no bolso. Enquanto o gerente revisava os últimos dados, Igor puxou do bolso o cartão. Depositou sobre a mesa com um leve estalo. O gerente arregalou os olhos, engoliu seco. A quantia que ele via ali era suficiente para fechar o mês de vendas de vários funcionários juntos. À vista, sem carnê, sem consulta, sem piada, disse Igor, com um sorriso sereno que desmontava qualquer argumento. O gerente passou o cartão para a máquina, que parecia demorar mais do que o normal para processar. O vendedor, agora ao fundo, olhava para a cena como quem assiste a um replay de gol que não quer rever. O constrangimento tomava conta de cada canto da loja. Outros funcionários cochichavam. Um deles, mais jovem, abriu o celular, digitava rápido. Talvez uma mensagem para o grupo de colegas. O cara tá pagando à vista, acredita? Quando a máquina apitou, confirmando o pagamento, Igor soltou o ar devagar. Era como ver a rede balançar depois de um chute de fora da área. O gerente entregou o comprovante com as duas mãos, quase num gesto de desculpa silenciosa. Mas não havia pedido de desculpa formal, e Igor não esperava. Ele sabia que na vida, quem erra por desprezo raramente tem coragem de admitir. O carro já vai ser preparado, disse o gerente. Quer um café? Uma água? Um tempo na sala VIP? Igor deu uma risada curta, sincera. Era quase engraçado ver como o tratamento mudava quando o dinheiro aparecia. Mas para ele, o dinheiro era apenas meio. O que importava era o valor que não cabia em números. Não, obrigado. Vou esperar lá fora, respondeu levantando-se. O gerente se levantou também, quase numa reverência. O vendedor tentou se aproximar, mas Igor passou reto, sem olhar para trás. Chegou até a porta de vidro. Sentiu o ar quente da rua bater no rosto outra vez. Os garotos, que antes observavam de longe, agora o cercaram. Pediram fotos, chamaram-no de craque. Perguntaram sobre o próximo jogo. Igor sorriu, tirou o boné, deixou que filmassem. A cada flash, ele lembrava do vendedor tentando empurrar um carro barato, dizendo que aquele não era para qualquer um. Ali, entre garotos sorrindo, ele entendeu que não era sobre carro, era sobre mostrar que ninguém tem o direito de dizer o tamanho do seu sonho. De repente, a porta da loja se abriu. O gerente saiu, trazendo a chave nas mãos, agora reluzente sob o sol. Entregou a Igor ali mesmo, na frente de todos, como quem finalmente reconhece a vitória que tentou atrasar. Tá aqui, Igor. Parabéns pela compra, disse, quase sem voz. Igor pegou a chave com calma, ergueu-a devagar, mostrou para os garotos. Não disse nada. Não precisava dizer. O silêncio era a resposta. O silêncio era o troféu. Enquanto caminhava até o carro, olhou para trás só uma vez. Viu o vendedor na porta, parado, engolindo a vergonha. Viu o gerente tentando distrair os outros clientes. Viu a loja, tão grande por fora, tão pequena por dentro. Sentou-se ao volante, encaixou a chave, ligou o motor. O ronco grave soou como um hino. Os meninos aplaudiram como se fosse um gol. Igor sorriu para o retrovisor. Era mais que dirigir. Era carregar consigo uma lição. Quem duvida hoje, amanhã bate palma. E naquele carro, preto como o sonho que ninguém apagou, Igor Jesus saiu da loja com muito mais do que metal e rodas. Saiu com o silêncio que ensina. Saiu provando que respeito não se vende, se conquista. E às vezes se paga à vista. O carro deslizava pela avenida como se abrisse um novo caminho à frente. Igor Jesus segurava o volante com uma mão, enquanto a outra apoiava o braço na porta, sentindo o couro macio, o cheiro de banco novo, o motor ronronando como uma fera que agora era dele, domada pelo esforço, paga com suor, conquistada com silêncio. Pelos vidros fumê,
via rostos curiosos se virarem. Alguns reconheciam o jogador do Botafogo, apontavam, comentavam: "Olha lá o Igor Jesus, meteu gol semana passada." Mas ninguém ali sabia o que tinha acabado de acontecer atrás daquelas paredes de vidro, onde a arrogância se dissolveu diante da coragem de quem não abaixa a cabeça. No banco do carona, o celular vibrava sem parar. Mensagens de amigos, do empresário, de colegas de time que souberam da compra. Uns parabenizavam, outros mandavam emojis de carrão. Mas, para Igor, o maior parabéns vinha do pai, lá de onde estivesse, e da mãe, que agora veria o filho chegar em casa, dirigindo o que antes parecia impossível. Enquanto esperava o sinal abrir, Igor olhou para o céu. Pensou em quantos meninos como ele ainda seriam julgados pela roupa, pelo jeito, pela cara de quem não parece ter dinheiro. Quantos desistiriam antes de conseguir abrir a porta? Quantos voltariam para casa de cabeça baixa, acreditando que o sonho era grande demais para caber no bolso de quem veio de baixo? Na calçada, um grupo de moleques que o seguira desde a loja se amontoava na esquina. Um deles, magrinho, boné torto, levantou o celular, gravando tudo. Igor abaixou o vidro, sorriu, fez sinal para eles chegarem mais perto. "E aí, rapaziada?", disse, a voz leve, sem pose de craque. "Tá aprovado?" Os garotos riram, bateram palmas, gritaram que era brabo, que era carro de jogador de verdade. Um deles, mais tímido, soltou num sopro: "Um dia vou ter um igual, Igor." Igor olhou nos olhos dele. Viu ali a mesma faísca que carregava quando driblava chinelo na rua de barro, sonhando em ser alguém. Não precisou dizer muito. Apenas estendeu a mão, bateu na do menino e disse: "Vai ter sim. Só não deixa ninguém te convencer do contrário." O sinal abriu. Igor acelerou devagar, como quem saboreia cada metro rodado. Não precisava correr. Quem correu foi ele a vida inteira para chegar ali. Agora era só seguir, sem pressa, sem medo. Sabia que aquela história ficaria na memória não só de quem o tratou como invisível, mas principalmente de quem viu tudo e entendeu que não se mede ninguém pela conta bancária ou pelo uniforme do dia. Quando parou na garagem de casa, a mãe esperava no portão, segurando o avental ainda sujo de farinha. Olhou para o carro, depois para o filho. Não perguntou quanto custou, não quis saber detalhes. Só abriu um sorriso molhado de lágrimas e disse: "Eu sabia que você ia conseguir. Seu pai também sabia." Igor desceu, abraçou a mãe forte, respirou fundo. Naquele abraço cabia o campo de terra, a chuva nos treinos, as vaias que engoliu, os gols que calaram críticos, as lesões que não derrubaram. Cabia também a loja de carros, o vendedor arrogante, o gerente desconcertado, a chave brilhando na palma da mão. Cabia tudo, mas, acima de tudo, cabia a certeza de que ninguém apaga quem brilha por dentro. Enquanto guardava o carro na garagem, ouviu a voz da mãe, suave, quase um sussurro: "Tá bonito, meu filho, mas mais bonito ainda é saber que você não deixou ninguém te diminuir." Igor sorriu. Para ele, era isso que importava. Não o carro, mas o caminho. Não o valor na etiqueta, mas o preço que pagou para não abrir mão de quem é. E, acima de tudo, o exemplo. Porque naquele bairro, naquela rua, naquela cidade e em cada vídeo que rodaria pela internet contando aquela história, outros meninos veriam que não importa o boné, o tênis, o jeito de falar. Importa o quanto se acredita que merece estar onde quiser estar. Quando fechou o portão, Igor entrou em casa com a chave no bolso. Não precisava exibir nada. O silêncio já fazia barulho suficiente. E naquele silêncio, uma verdade ecoava para quem quisesse ouvir. A humildade pode até entrar calada, mas sempre sai maior do que o desprezo.